Bom dia, galera. Espero que vocês estejam todos bem, né? Hoje, hoje vamos comentar um pouquinho sobre o assunto plágio, né? Eu acho que é um assunto, embora o Rafael demonstrou a dúvida, né, Rafael? Eu acho que é um assunto delicado, né? E cabe a nós, então, sabermos o que é um plágio, o que não é, quais são as consequências, né, e assim vai. Aquela questão do programa de plágio também diz muito respeito em relação à porcentagem, né, que eu vou comentar aqui. Também vocês vão ver que não é igual todo mundo fala. Então, eu acho que é muito importante a aula de hoje em razão disso, né? Talvez um dos grandes medos do aluno é o plágio, né? É meu trabalho ter plágio, né? Então, talvez cabe a mim aqui como professor, então, tentar tirar esses medos, né, esses escombros e tirar a dúvida. Será que meu trabalho tem plágio ou não? Então, vamos então começar, talvez, mostrando aqui alguns programas, tá? Que é a pergunta de muitos, né? Quais programas utilizar? Eu vou apresentar aqui para vocês alguns programas, só para vocês terem uma boa noção, tá? Então tá aqui, gente. Eu estou trazendo aqui para vocês uma, uma lista de ferramentas, então, como nós chamamos de identificação de similaridades, que é ferramentas de plágio, tá? Então não tem segredo, você consegue utilizar qualquer uma dessas, tá? Fiquem tranquilo. E o que eu gostaria de mencionar também é que, professor, eu estou usando um pago, é melhor que um gratuito? Eu falo que o melhor programa é o que você gosta, né? Então, a ideia seria você ter, vamos falar assim, uma certa afinidade. Eu vou dar um exemplo. Eu e minha mulher, um tempo atrás, ela tinha uma vida acadêmica também, tá? E então, eu como ela, nós dois utilizávamos programas de plágio, né, para ver se os trabalhos de conclusão, por exemplo, haviam similaridades, né? E ela gostava de um pago. Ela gostava de um pago, ela achava bem melhor. É, não era tão caro, eu acho que era 30, 40 reais. Eu não vou falar a propaganda aqui, senão todo mundo vai nesse. E a ideia é que você escolha o que você se sinta mais à vontade, tá? E, e por outro lado, esse programa de plágio que ela utilizava, dava para você usar, acredito que umas duas, três vezes, tá? Então, fornecer então créditos, né, para você estar utilizando, e aí, consequentemente, você poderia utilizar umas duas, três vezes, ou até mesmo mais vezes. Então, a pergunta é: será que esse programa é melhor do que um gratuito? Eu sempre utilizei um gratuito, né? Na minha época de faculdade, sem grana, né? Não tinha dinheiro para ficar gastando com isso. Livro, então, era só PDF, olha lá. E aí, o que que eu fiz? Eu utilizava um gratuito. Então, embora aqui tá ferramentas gratuitas desse lado, o que eu utilizava estava desse lado aqui, né? Que está na lista aqui de alguns que podem ser que são gratuitos ou não, né? Eu utilizei muito tempo e ainda continuo utilizando esse Copy Spider, tá? Mas cada um utilize a ferramenta que você quiser, tá? Qualquer um. Professor, esse Copyscape, DocCopy, são todos programas de plágio, gente. Todos, tá? Todos. E essa lista eu peguei de uma professora da USP, tá? Então é uma lista que eu fui assistir umas aulas do Dinter
Na área da enfermagem, para vocês terem uma noção, professor de metodologia é assim, quando alguém vai falar de pesquisa, você vai, não importa a área, né? E olha só que interessante que ela trouxe, tá? Então, um Dinter da USP, uma professora de enfermagem da USP, para um programa de doutorado junto com a UFMT aqui em Sinop, e apareceu com essa lista que eu achei de bom grado utilizá-la, tá? Então, a ideia é, você usa o que você quiser. Agora, algumas orientações, né? Algumas orientações. Se você utilizar, por exemplo, algum programa que é online, né, que ali está mencionando ou não, você vai ter que dar um Ctrl P, né, e imprimir, porque nem todos os programas, né, trazem um relatório de plágio que seria o ideal você estar anexando naquela declaração que você vai fazer, que eu vou ainda postar um modelo, mencionando que o seu trabalho não tem plágio, tá? Então, a ideia que a gente tem que imaginar e pensar, gente, é que o plágio, talvez, é a dúvida de muitos alunos. E aí os programas vocês já estão sabendo. Agora, a pergunta é, o que é plágio, né? O que é plágio, gente? Talvez essa é a grande dúvida, né, que muitos alunos devem ter. Primeira dica para a gente pensar o que é plágio. Plágio é quando você copia de alguém, vamos falar assim que não era seu o trabalho, copia de alguém, embora existe o autoplágio também, tá? Muita gente acha que não existe, existe também. Você copia, então, o trabalho de outra pessoa, e aí você simplesmente coloca no seu trabalho. Ah, meu Deus, professor, eu fiz isso com citações, né? A citação direta é uma cópia de outro trabalho eu coloquei no meu. Não tem problema, gente. Por que não tem problema? Porque ali na citação direta você está citando, como a gente mesmo falou na nossa nomenclatura, citação direta. Você está pegando diretamente, sem mudar, de algum local e colocando no seu trabalho. Então, o que você tem que imaginar? Que é plágio quando você copia de algum lugar e passa para o seu trabalho e você não fala a fonte. Você não coloca, então, a citação de onde que é isso. Por isso que eu comentei em sala de aula que é mais importante ter um trabalho cheio de citações do que um trabalho sem citações, tá? Muito mais importante você ter um trabalho, então, falando de onde que você pegou aquela situação, do que às vezes você trouxe de algum lugar e não colocou de onde que você tirou aquilo, tá? Recordando que a citação indireta, ela, ela é mais difícil de você pegar o plágio, porque você está transformando, né, com as suas palavras a ideia de algum autor. Mas vamos imaginar uma página. Aquela página, então, está o texto do autor que você gosta. E você pegou toda a linha de raciocínio dele, parágrafo por parágrafo, igualzinho, tá na mesma sequência, e você não citou ele, né? Nem de forma indireta. Você não acabou não citando ele. Isso é plágio, professor? Isso é plágio também. Mas esse é um plágio que geralmente os programas não pegam. Quando pega, normalmente ele pega algumas coisas e aí o professor vai lá comparar e aí vai vendo que na verdade a ideia não foi sua e a ideia é exatamente daquela pessoa. Mas esse normalmente o professor quando ele pega como que eu posso falar? Ele pega quando nós vimos uma quantidade de linhas de raciocínio semelhante, porque uma linha ou outra, né, é comum ter, às vezes utilizar os mesmos livros, vamos pensar assim, mas é comum. Agora, quando você pega toda aquela linha, aqueles parágrafos, vamos falar assim, e aqueles parágrafos, então, trazendo a mesma sequência de ideias, sem citação, e estava exatamente com a linha de raciocínio em outro trabalho, isso é plágio também, mas como eu falei, é um plágio mais difícil de ser pego, tá? Principalmente pelos programas que normalmente focam mais nas similaridades, ou seja, nas palavras idênticas, do que filtrar a ideia. A inteligência artificial ainda não consegue fazer isso, né? Já pensou quantas pessoas às vezes fazem isso? Mas depende mais do professor
tá analisando essa situação, porque nem todos os programas têm essa capacidade. Mas qual que é o plágio que é pego, normalmente? Quando você copia de algum lugar e você passa para o seu trabalho. E, gente, toma cuidado com a questão da porcentagem, tá? Por quê? Porque eu já ouvi o aluno falando assim: "Ah, o meu deu menos de 1%, então não é plágio". Pode ser plágio sim, tá? Como eu já vi aluno falar: "Ah, o meu deu 20% e é plágio, mas eu não fiz plágio", né? Pode ser que não seja também, tá? Então a porcentagem, na minha concepção como avaliador de trabalho, ela não tem nexo, tá? Ela só dá uma direção, mas essa direção não é exata, tá? Alguns dados, obviamente, apareceu lá 100% de plágio, aí, aí sinto muito, né? Aí, aí tá exato, mas isso eu nunca vi. Agora, por que, professor, então, pode ter um plágio com menos de 2%, menos de 3%, 5%, e algo com mais de 10% não ser plágio, tá? Rápido e fácil a explicação. Primeiro vamos começar de trás para frente. Um mais de 10% não ser plágio, tá? Então tem lá 15% e você está achando, ai meu Deus, onde que eu plagiei aqui? Você sabe que você não plagiou e aí você está dando, na hora que você passa esse seu arquivo num relatório, num filtro, né, de plágio, em qualquer um dos programas, está dando que tem mais de 10%. É, gente, se você fez muitas citações diretas, tem gente que abusa das citações diretas, né? Os desesperados, eu costumo chamar eles de os desesperados geralmente, eles têm que acabar o trabalho, a meta é acabar, né? E aí o que que ele faz? Ele coloca duas citações diretas gordas, vamos falar assim, em cada página, né? Então, professor, isso pode? Não, não tem nada na regra que impeça, né? Mas, ao mesmo tempo, né, às vezes é desnecessário aquela citação direta, porque a finalidade da citação direta é você colocar uma frase que você está tendo uma certa dificuldade, né, para passar para o seu trabalho, em razão de que, ó, meu cachorro quer participar novamente da aula, né? É, você quer pegar então um trecho de alguma parte e quer trazer aqui para o nosso trabalho, tá? Mas essa parte que você está pegando então e está querendo fazer uma citação direta longa, aquele autor falou perfeitamente. Não tem que se mudar. Tá perfeita aquela explicação. Então você faz o quê? A citação direta longa. Então vamos imaginar que a pessoa simplesmente pegou vários trechos, duas vezes, vamos falar assim, dois pedaços por página, né, dois pedaços por página, e fez isso ao longo das suas 30, 40 páginas. Provavelmente vai aparecer mais de 10%, mas ele citou em todas as citações diretas, recuadas, longas. Está lá a citação, né, tá lá o sobrenome, vírgula, o ano, vírgula, a página, fecha o parênteses, que na citação direta nós temos a figura da página. Então ele fez isso em todas, ele não deixou nenhuma sem o autor data. Gente, lá no final do TCC também tem as referências. Logo, mesmo o programa mencionando, então, mesmo programa mencionando que pode ter, ele não vai afirmar, ele vai falar que tem possibilidade de ter, vamos falar assim, plágio, tá? Não quer dizer que tenha plágio, tá? Então, mesmo o programa falando que tem possibilidade, não quer dizer que tenha plágio. Olha, a porcentagem, então, não tem nada a ver com a quantidade. Se for uma quantidade alta lá, se der uma porcentagem, claro que o professor vai ficar curioso se de fato tem plágio. Mas um bom professor que tem já costume de ver plágio, né, provavelmente esse professor ele vai, gente, ó, meu aluno, o meu cachorro não fica feliz com plágio não, vocês viram? Provavelmente ele vai ter a noção, né, de que é interessante ele estar dando uma olhada para ver se de fato tem. Ele não vai chegar já na conclusão, passou de tanta porcentagem, é plágio, já era. Tem plágio, vamos reprovar ele. Não existe isso, gente, tá?
O professor que tem costume de analisar o plágio, ele vai ter uma noção que é interessante, ele também está revisando aquele trabalho para tomar a ciência se tem plágio ou não, tá? Então, uma porcentagem muito alta pode ser que não tenha plágio. Não vai ter plágio se a pessoa, então, citou. Se você citou, você está se protegendo, tá? Você está se protegendo. Porque plágio é você pegar de algum lugar, colocar no seu trabalho e não fazer o autor data. Não fazer, então, em algumas revistas ou algumas universidades, a nota de rodapé, né, em vez do autor data. Então, a ideia é, colocou autor data, você está se protegendo, beleza? Agora, vamos trabalhar agora a primeira perspectiva que eu estava falando, que é a perspectiva de ter, então, menos de 1% e ser plágio. Tá? Pode acontecer isso, professor? Pode. Eu já peguei um assim, tá? Um aluno fez o TCC inteiro, não inteiro, né? Vamos falar assim, 99%. Ele fez certinho, gente. Eu fiquei muito puto quando peguei esse plágio, porque assim eu falei, meu Deus, eu não acredito nisso, tá? Ele fez tudo, gente. O desenvolvimento, primeiro capítulo, segundo capítulo, terceiro capítulo, né? Tava tudo certinho. É, e aí eu, eu fui passar no programa de plágio, e o que que aconteceu? Aconteceu menos de 1%, eu já falei, sabia, né? Esse daqui é um trabalho que tá bom, tá muito bem escrito, não tenho o que falar desse trabalho. E aí apareceu, mas eu por curiosidade, né? Como eu falei, o professor que está acostumado a verificar isso, ele não vai ficar só na porcentagem, ele vai dar uma olhada também. E aí eu constatei que tinha plágio. Aonde que tinha o plágio? No resumo, gente. No resumo e, consequentemente, no abstract, né? A pessoa fez o trabalho inteiro e ficou com preguiça de fazer um resumo. Eu até falei na hora da banca isso para ele, cara, você fez o trabalho inteiro. E eu tô chutando, eu tô deduzindo que você ficou com preguiça de fazer o resumo, que é um trechinho tão pequeno perto do tudo que você fez. E ele falou na banca, ele abaixou a cabeça assim e falou, professor, eu já não aguentava mais. Aí ele começou a falar, não aguentava mais, professor, desculpa, não sei o quê. Uma página, gente. Era 40 na instituição, vamos falar assim, que precisava escrever, de desenvolvimento do trabalho. Ele fez as 40 de desenvolvimento, mas uma parte do trabalho de conclusão é o resumo, o abstract, né, o sumário, vocês sabem, as referências. E ele fez justamente o plágio. E não só no resumo, nas palavras-chave também, tá? Ele fez plágio nas palavras-chave também. Falei, cara, nos 3 palavras-chave, era só você colocar. Eu até brinquei com ele, falei, qualquer palavra que tem relação com o seu trabalho, mandava sua voz escolher, sabe? Infelizmente, pode acontecer. Então, o que eu quero que vocês tenham ciência, gente, é que a porcentagem, ela é só um parâmetro, mas ela não quer dizer nada, tá? É só um parâmetro, mas assim, para o professor ficar mais de olho, mais tranquilo, né? Claro que quando tem menos de 1%, provavelmente, se tiver plágio, é uma coisa mínima, né? Enquanto que, ou menos de 5%, eu falaria nesse sentido. Agora, por outro lado, se tiver mais de 10%, já é alguma porcentagem, então, mais chamativa, né? E aí cabe ao professor estar verificando se tem plágio ou não, tá? Professor, então como eu sei se vai ter plágio ou não meu trabalho? Porque eu sou aluno, não sou professor, não estou acostumado a avaliar o meu trabalho ou não, né? Ou de outras pessoas, como que eu vou saber? Porque o sistema vai tacar uma porcentagem, vai colocar uma porcentagem, e eu preciso também saber se meu trabalho está com plágio ou não. Primeiro, abre o seu arquivo no programa, né? Não vai ficar só na porcentagem, como eu falei, abre o arquivo através do programa. A maioria dos programas coloca numa cor
as palavras que são similares, então, ao que está na internet. Inclusive, eles indicam sites, né, para você clicar e abrir aonde que está isso na internet e tudo mais. Então, toda hora que você vê algo vermelho, deixa também aberto, eu acho interessante deixar aberto o seu PDF do seu trabalho também, ou um Word no seu trabalho, também junto, tá? Assim, dentro do seu computador você vendo ao mesmo tempo, tá? Por quê? Porque aí você vai observar que algumas partes que estão vermelhas, então, que é o que a inteligência artificial do programa detectou como plágio, às vezes não é plágio porque tem o autor data. Tem um autor, tá vermelho, tem um autor data? Fica tranquilo que não é plágio. Você está falando de onde você tirou, tá? Aí não é plágio. Outra coisa também, pode acontecer algumas palavras, assim, aleatoriamente, ficar de outra cor. Falar assim, meu Deus, é, o, eu pesquiso, por exemplo, o direito penal do inimigo. Aí o direito penal do inimigo está em vermelho, falando que já tem outros trabalhos. Gente, é a nomenclatura, não tem como eu mudar. O Gunther Jacobs, quando criou, ele deu o nome de direito penal do inimigo. Então, quem for falar sobre direito penal do inimigo vai ter que escrever direito penal do inimigo. Tá? Então, é normal. Apareceu lá controle de constitucionalidade difuso, tá falando que é plágio. Fica tranquilo, é uma palavra que não tem como você mudar. Tá? Então, Brasil, vou calcular a Argentina, né? Não tem isso. Então, a ideia é que algumas palavras também é comum a inteligência artificial desses programas identificar que tem similaridades, mas não quer dizer que seja plágio, tá? Agora, se apareceu lá, tá aquela página aberta, aí ficou tudo vermelho, tudo, a página inteira, ou seja, tá mencionando que a página inteira, então, foi uma cópia. É, Aí você dá uma olhada, então, se tem um autor data. Mas não é comum acontecer isso, não, viu, gente? Porque é raro alguém fazer uma citação direta, vamos falar assim, que dê uma página. Eu acho até equivocado você fazer algo assim. Seria mais interessante você colocar em anexo isso. Mas se acontecer, aparecer aquela citação direta, então, tá tudo copiado, basta você verificar, obviamente, se você recuou, né, no seu trabalho, que se está com mais de 3 linhas tem que recuar, e também ver o autor data, né? Tem o autor data, você está protegido, não é plágio, tá? Tendo autor data, você está protegido porque você está citando, tá? Você está citando. A partir do momento que você falou a fonte, você está dando todos os créditos ao pesquisador que fez. Tá? Olha, eu tirei isso dali, né? Tirei isso daqui, né? Tirei isso dali, então não tem problema algum. Beleza? Então, fiquem atentos com a intenção de colocar, no momento que você copiar de um livro para o outro, a citação, vamos falar assim, do autor data. Não esqueçam de fazer o autor data, tá? É por isso que uma dica que eu daria para vocês é nunca deixar, quando você está escrevendo um parágrafo, para o outro dia. Você às vezes copiou de um livro e passou para o seu trabalho para fazer uma citação, mas aí você deixa para formatar no outro dia, deixa para colocar o autor data no outro dia, e às vezes você só volta a mexer no seu trabalho depois de uma semana. E aí você não lembra mais. E você acha que você que escreveu aquele parágrafo. E aí você continua. E você esqueceu de colocar, então, de recuar, ou de colocar entre aspas, se tiver menos de 3 linhas, esqueceu de colocar o autor data e também não colocou as referências. Aí, gente, é o perigo que infelizmente, às vezes o plágio não é intencional. Eu sei que existe plágio não é intencional, e a maioria, eu tenho fé que não era intencional, eu vou pensar assim, tá? Mas pode acontecer, tá? Pode acontecer, e infelizmente é por falta de cuidado e às vezes até preguiça, né? De fazer lá na hora e deixa para depois, e aí a pessoa acaba se prejudicando, tá? Professor, tem algum parâmetro assim
o que que a banca faz quando pega um plágio ou não, como a banca é muito subjetiva, gente, eu já vi de todos os jeitos, tá? Então eu não posso afirmar aqui, se eu estivesse afirmando, estaria mentindo para vocês. Tem gente que fala, ó, fez plágio, reprovou, né? Mas eu para falar a verdade, eu já vi de todos os jeitos, tá? Eu normalmente eu reprovo, tá? Eu tô falando de mim. Eu não gosto de plágio, sabe? Você viu que meu cachorro também não gosta. Comecei a falar de plágio, começou a latir, tá? Ninguém gosta de plágio aqui em casa, não. Quem eu corrijo o trabalho, normalmente coloco lá, autor data, né? Porque é para prevenir a pessoa, para não colher uma informação de algum lugar e esquecer de falar. É, na Unemat aqui, eu fiz uns filtros, né? Que é para não passar o trabalho com plágio. Por que não vai passar? Porque ele não vai chegar nem a apresentar. Não pode ser que ele apresente, mas ele vai ter, então, assim, na hora que ele protocolar no primeiro protocolo, olha só, no primeiro protocolo, se ele protocolar, e caso, vamos falar assim, mesmo tendo a declaração, eu vou passar também, tá? Mesmo você trazendo o seu relatório e a declaração, eu vou passar também, só por prevenção, vamos falar assim, é melhor usar duas, né, do que uma, e aí o que vai acontecer? Vai acontecer de eu ter pego um plágio. Eu vou avisar o aluno e ele ainda tem a esperança de protocolar, então, no segundo protocolo, né, mas ele tem menos de 2, 3 dias, às vezes pode ser que eu aviso um dia antes, dependendo, né, ou no dia ele tem até chegar às 23 horas e 59 minutos para estar protocolando outro, corrigindo aquelas partes. Tá? Por isso que o primeiro protocolo que eu criei aqui na Unemage é interessante, porque você ganha uma via de escape se tiver alguma cagada. Tá? Mas, gente, normalmente a maioria dos professores em outras instituições, inclusive eu em outras instituições, quem escolhe essas questões de protocolo não é o professor, e sim a via institucional, tá? E aí o que que acontece? O aluno protocola e aí é constatado o plágio, ele é avisado em banca, e é triste, gente. Eu já passei muito por isso, eu já não sei, acho que mais de 50 plágios na minha vida, já em 6 anos de docência. 6 anos de docência, eu acho que já passei de uns 70 e poucos plágios, assim, de pegar plágio. E assim, o que que eu costumo falar? É triste quando o aluno leva a família, né? Tá lá a avó do cara, tá lá a mãe, né? O cara levou até o primo dele, a namorada, tá todo mundo lá e é plágio o trabalho dele, o menino vai reprovar, tá? É, um dia aconteceu isso. Eu pedi licença para a família dele, né, falando que eu tinha que explicar algumas coisas para ele, em particular. Eu não era o orientador dele, e aí o menino saiu e depois ele voltou, ele saiu com a família, né? Depois ele voltou sozinho e a gente explicou a situação para ele. E ele depois saiu e não voltou mais. Não sei o que ele falou para a família dele, aí é problema dele. Mas é muito complicado, gente, muito pesado, tanto para nós como para quem está ali, né, que está levando às vezes a namorada, a avó, o vô, a mãe, o pai, não é fácil, tá? É, claro que eu prefiro que todo mundo não passe por isso, né? É o que eu espero. E aqui na Unemate não vai acontecer isso. Por quê? Porque a gente vai ter o primeiro protocolo, né? Depois nós vamos ter o segundo protocolo, que é o protocolo final, e esse protocolo final, então, você vai entregar junto uma declaração mencionando que seu trabalho não tem plágio e ainda o relatório anexado, tá? O, o relatório anexado. Rafael, você está apontando algo, né? Ah, acho que deu alguma zica. Só, tá? Bom.
Gente, então, o que eu gostaria de mencionar para vocês em torno do porquê que também não vamos acontecer. A responsabilidade de plágio é de quem? O plágio, como é um crime, quem responde pelo crime é quem pratica a conduta. Quem pratica a conduta não é o orientador, e sim o aluno, tá? Então, em TCC não é tão normal alguém ser processado, vamos falar assim, mas eu já ouvi falar em revista, tá? De pessoas se sentiram ofendidas porque alguma revista científica publicou um texto que era de outra pessoa e com aquele novo autor falando que era dele a pessoa entrando com uma ação contra a revista, às vezes, né? Porque a revista geralmente de uma faculdade, tem dinheiro, né, as instituições, isso eu já vi uma vez acontecer, já ouvi essa história. É, então, a responsabilidade, como eu falei, é do aluno, tá? Seja administrativa, que leva a reprova, civil, caso o autor se sentir prejudicado, como também penal, né? Caso a faculdade queira abrir uma situação como essa, que eu acho que não é tão interessante assim. Na Europa, para vocês terem uma noção, se um trabalho é pego com plágio, a pessoa tem que ficar 10 anos sem publicar. É 10 anos sem publicar. Já pensou um artigo que você enviou para uma revista tem plágio? As revistas são interligadas, o sistema, por 10 anos não vão aceitar nenhum artigo científico seu. É pesado, o tempo é pesado. Eu acho que o Brasil deveria ser algo assim também, tá? Mas, infelizmente, aqui não tem um controle tão forte como na Europa. Outra questão também, gente. Aí na internet, vocês sabem algumas personalidades que fizeram plágio. Às vezes se passa por agora, lá na frente aí descobrem, né? Pô, o cara é procurador da República e plagiou. Aí você vira, aí você fala, ah, não, mas mesmo sendo procurador, quem que vai querer saber da minha vida? Aí você é nomeado ministro do Supremo, né? Igual aconteceu, ou tá numa operação de nível nacional, as pessoas começam a fuçar e descobrem coisas sobre você, mentindo a graduação, né, mentindo o doutorado, tendo trechos que são plagiados e tudo mais. Olha o ministro da Educação último, que nem foi, ficou 2 dias, né, e olha lá. Então, há problemas com plágio, né, então a gente tem que pensar que o plágio é algo muito importante, você tem que tomar um certo cuidado, tá? E a última fala que eu queria falar em torno do plágio, gente, é que seria interessante vocês que têm uma, uma certa amizade com o orientador também, se tiver dúvida, tira a dúvida com o orientador, né? Fala, professor, eu estou em dúvida, será que isso é um plágio? Tá? Não tem problema, o orientador está ali para ajudar, tá? Tá ali para contribuir. Eu falo orientador seus, como até mesmo, caso alguém tiver uma dúvida, que eu, como professor de monografia 2 também estou à disposição, tá? Para tentar ajudar o máximo possível. Recordando, né, que é responsabilidade do aluno, tá? Nenhuma instituição, eu fiquei sabendo que a antiga professora ela que passava, mas eu até comentei com ela, isso eu nunca vi, eu já dei aula em 5 lugares sobre isso, e nunca tinha visto isso. Alguns professores, então, quando passam, assumem a responsabilidade, para ajudar o aluno. Como eu, se alguém tiver alguma dúvida, e etc, professor, é plágio ou não, eu estou aqui para ajudar, tá? Mas não é responsabilidade do professor isso, e sim do aluno, gente, tá? Porque o trabalho é dele, não é do professor. Caso há alguma falha do professor e o aluno caia no plágio, é o aluno que vai ser prejudicado e não o professor, não o seu orientador, tá? Então vocês têm que tomar essa ciência, porque é importante o plágio, tá? A Unemat eu acho que não vai acontecer nenhum. Que vocês vão passar um programa de plágio, vão fazer essa declaração, né, anexar o relatório. Eu vou pedir para o seu orientador, né, depois que você entregar essa declaração, passar também por via das dúvidas. Caso ele não saiba passar, não tenha tempo, eu vou passar. Então vai ser outro filtro e às vezes pode acontecer da banca também passar, tá? A banca também passar.
E aí são 3 filtros, gente. São 3. Se alguém passar, parabéns, né? Comemore, porque fique feliz com o seu trabalho. É, teve um rigor de plágio de nível de excelência, tá? Mas aqui não é o caso, vocês todos, vamos falar assim, não vão fazer, eu tenho certeza disso, né? Tirando os corintianos da sala, tomem cuidado, tá? É a dica que eu daria para os corintianos, mas o resto, tá? Eu tenho certeza que não vão fazer isso de maneira alguma, tá? E para encerrar então a minha fala, eu estava comentando sobre as consequências disso pela banca, né? Vamos imaginar que passou e chegou na banca, essa questão do plágio. Eu já vi, gente, como eu falei, de todos os jeitos. Teve uma vez que eu vi uma professora que ela fez algo muito interessante. Vou dar créditos a essa professora. Ela chama Juliana Sorwright, é mestre pela UFMT, e ela fez algo muito interessante que, assim, que foi uma aula para mim, para minha vida acadêmica. Ela pegou um plágio, mas pegou antes da banca, e ela mandou e não foi de uma pessoa, foi de algumas pessoas, e ela mandou e-mails falando para a pessoa é, que ela queria que aquela pessoa respondesse antes da banca algumas perguntas, né? E a primeira pergunta era: por que eu plagio? Ela fez uma auto-reflexão educativa para a pessoa pensar no que ela estava fazendo, né? Claro, ela fez isso num prazo que ainda dava para a pessoa estar alterando, né, modificando para estar protocolando, né? Mas eu achei muito interessante isso que ela fez. É, já vi também professor falar assim, é um parágrafo. Cara, você não vai ser aprovado por isso, mas você vai ter que alterar essa bosta aqui. Eu já vi gente falando assim, tá? Tipo, você tá errado. Mas é um parágrafo só você corrigir isso, tá? Pronto. Agora, gente, quando é várias partes, né? Aí eu nunca vi alguém passar a mão na cabeça, tá? Quando, pô, 40 páginas de plágio, só você corrigir isso nesses 10 dias que você tem para protocolar aí e acabou. Isso eu nunca vi, gente. Eu nunca vi, tá? Então, uma quantidade superior a uma folha, assim, eu, eu posso falar, assim, que em banca eu nunca vi alguém perdoar algo nesse tipo. Um parágrafo, aí vai de uma proporcionalidade, assim, que eu vejo, depende, eu não falo, não estou generalizando, mas já vi muitos professores, inclusive, vou confessar que eu já, alguns trabalhos, eu vi que não era o perfil daquela aluna fazer isso, eu vi que, na verdade, foi algo acidental, realmente, né, ela só esqueceu de recuar e de colocar autor data, mas era algo único no trabalho e era uma citação direta só, no final só pedi para corrigir, não tem problema nenhum quanto a isso. Mas confesso que já presenciei, então, professores que pensam um pouco diferente, né, e a banca não é formada por 1 e 3, que podem, então, 2 contra 1 pensar um pouco diferente, tá? Bom, era isso que eu queria falar um pouquinho sobre plágio. Vocês têm algumas dúvidas sobre plágio? Se tiver, por favor, coloque no chat ali, que eu vou responder com o maior prazer. E caso não tenha, né, melhor ainda, né, mas se vir a surgir algumas dúvidas, eu estou à disposição, tá? Recordando que esse vídeo sobre plágio eu vou postar lá no meu canal e o link também no Cigar para vocês, se quiserem assistir de novo, estará lá, tá? Não façam plágio, gente. Deixem de ser corintiano. Essa é a minha proposta. Menos corintiano no mundo, fazendo trabalhos acadêmicos, é melhor, tá? Eu vou interromper aqui a gravação, mas